vídeo de hoje é sobre a voz que precisa ser ouvida. E eu trago essa reflexão porque foi um aprendizado recente e relativamente grandioso, porque nesses retiros, né, de meditação, que a gente fica em silêncio, existem retiros que a gente não pode ter contato visual, que a gente não pode escrever, que a gente não pode ler, que a gente não pode falar, né? A comida, ela é restrita. Então, o propósito de um retiro é fazer com que você saia da zona de conforto. E em uma dessas experiências que eu tive, e aqui eu abro parênteses, né, para explicar o porquê que eu gosto tanto de experiências nesse sentido, porque eu acredito que eu possa me lapidar, eu possa me moldar. Eu vou descobrindo uma vertente da minha própria personalidade, do meu ser, nessas situações de desconforto. Teve uma ocasião em específico, num ciclo de meditação, que nós fomos para a montanha, ou seja, estávamos expostos, né? E começou a chover. E ninguém sai do lugar. Ninguém, levanta, começou a chover, vou me molhar. A gente espera, né, o direcionamento de quem está conduzindo. E não houve direcionamento, então todos ficaram debaixo de chuva. E aí a roupa fica molhada, você começa a sentir frio. Então é uma outra vertente de quem você é. E ali você descobre o quão você consegue ir nesse tipo de treinamento, o quão longe você consegue ir, né? Então, assim, pode parecer estranho para algumas pessoas, pode parecer um absurdo para outras, mas existe um fundamento, né, que é justamente sair dessa zona de conforto e ir se lapidando como ser. E eu tô falando isso porque um em específico, né, que tratou muito essa parte do silêncio, tem uma hora que você fala assim, por que a minha voz precisa ser ouvida? Eu tenho opinião de algumas coisas, eu sei por que eu tenho essas opiniões. Por que eu tenho a necessidade de expor isso? De repente, eu não preciso expor, eu não preciso falar, né? Aqui é diferente, porque eu montei um canal para compartilhar esse tipo de reflexão. Mas, por exemplo, se estivéssemos numa conversa, numa roda, e eu penso que essa informação fosse conflituosa, ou que não fosse agregar, ou que talvez as pessoas realmente não estivessem dispostas a ouvir, eu me calaria. E hoje é muito mais fácil me calar. Por quê? Porque, de fato, a minha voz não precisa ser ouvida. E o ponto que eu quero trazer aqui não é desincentivar que você tenha opiniões. Eu quero muito que você as tenha sobre o maior número de coisas e de assuntos que você puder. A questão é, será que você precisa falar sobre elas o tempo todo? Será que a sua voz precisa ser ouvida para alguém que não seja você mesma? Quando você pensa alguma coisa, isso é fruto do que você viveu. O que você tem como ideia ou ideal, o que você tem como opinião, provavelmente foi uma experiência que te levou, que te conduziu a isso. Então, eu escolho viver em prédio, porque eu acredito que seja mais seguro. Eu tive uma experiência em casa e não era tão seguro. Então, assim, qualquer opinião que você tenha, mas viver em casa é maravilhoso. Provavelmente sim. Porque talvez você tenha vivido numa casa, num condomínio fechado, que você fez uma turminha ali, que foi super legal durante anos. Então, as experiências pessoais das pessoas levam, né, fazem com que elas pensem de uma forma. E a forma que eu penso não é melhor do que outra pessoa, é só a forma que eu penso. Então, por que essa opinião precisa ser compartilhada se a opinião que eu tenho só faz sentido para mim? Se aquilo que eu maturei dentro de mim
é fruto de uma experiência pessoal. Às vezes, até na mesma família, às vezes até entre irmãos, vocês tiveram percepções diferentes e tudo certo. Porque um irmão era mais velho, o outro irmão era mais novo, ou de repente, por uma dinâmica da casa, aconteceu de forma separada ou junta, enfim. A gente não sabe como isso foi composto e cada um tem a impressão, tem a percepção da realidade que cabe. Será que a minha voz precisa ser ouvida? Recentemente também eu vi uma peça de teatro da Lucilena Galvão, né, A Voz do Silêncio, que ela fala muito sobre Helena Blavatsky, a voz do silêncio. Às vezes estar em silêncio do lado de outra pessoa, isso te constrange? Isso te irrita? Isso te incomoda? Ou você pode estar em silêncio ao lado de outra pessoa e estar tudo bem, sabe? Então, o que eu trago hoje é muito isso. Essa validação externa não leva a lugar nenhum. Aquelas pessoas que têm opiniões sobre tudo e que exigem um lugar de fala, talvez não estejam tão bem sedimentadas, aquele assunto talvez não esteja muito bem definido dentro, e aí vai buscando essa validação fora, porque quando você está bem resolvido internamente, não importa. A mesa pode estar falando X, você pensa Y, e tá tudo bem, e tá tudo certo. Então, eu vou deixando essa reflexão na esperança que faça sentido e que você experimente também um pouco o silêncio, para você conseguir ouvir a voz que existe dentro da tua cabeça. Para você ouvir a única voz que vai nortear, que vai fazer com que você tenha um bom dia ou não, que é a voz da sua consciência. Eu te espero no nosso próximo vídeo.